E aí, caros, tudo bem? Bom, nessa dica nós vamos explicar como utilizar o GraphQL no .NET Core. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é GraphQL. Então vamos lá. Você digita aqui no navegador, no Google, graphql.org. E aqui você tem uma breve explicação. Você tem a documentação, código, onde você pode até se aprofundar melhor, aprender também aqui. Mas por alto, bem por alto, ela é uma linguagem de consultas feita para ser utilizada em Web APIs. Ela, por exemplo, ela funciona em tempo de execução. Uma das coisas que, na minha opinião, acho que o que se destaca no GraphQL é o fato de você poder, do cliente, da aplicação cliente, determinar quais são os campos que você quer que retorne da Web API. Coisa que não ocorre atualmente no modelo de programação clássico que a gente faz utilizando o .NET Core, onde você vai utilizar um model ali e sempre você vai ter aqueles mesmos campos retornados. Você não pode, por exemplo... É claro que pode, mas aí você vai ter que fazer uma codificação específica. Mas o GraphQL, ele torna isso mais fácil e mais padronizado também, porque ela já se tornou um padrão em que é muito utilizado pela população que trabalha com JavaScript, com aplicações Node. E também agora existe um componente que faz com que permita a utilização do GraphQL no C#. Então, para você ver o componente, vamos aqui é a página. Eu vou deixar esses endereços na descrição. Você pode procurar, vai estar. Mas você também tem que conhecer a página do componente que nós vamos utilizar, que é o Hot Chocolate. Nós vamos utilizar aqui, nesse caso, o Hot Chocolate. E primeiro o Nugget, o repositório. Você pode digitar aqui, por exemplo, Nugget e Hot Chocolate, acho que é assim, vamos ver. Pronto, aqui eu já cheguei, ele está nessa versão aqui, logo o primeiro link. E aqui eu acho que eu já posso até copiar para a gente instalar, eu vou copiar aqui. Então isso aqui é a última versão, 12.7.0. Nós vamos utilizar essa versão, apesar de eu não ter ainda testado essa versão. Vamos tentar utilizar ela. E o que ele diz aqui? Essa é a nova versão, pré-release. Bom, então isso aqui é o repositório Nugget do Hot Chocolate, que nós vamos utilizar, porque talvez, dentre várias, podemos dizer que é uma das mais conhecidas bibliotecas para trabalhar com GraphQL no C#. E você também pode ver também o repositório Git, provavelmente Git, vamos ver aqui, que é onde fica os sources do componente, né? Então aqui você tem aqui... estando aqui no Nugget, você pode clicar aqui em Source Repository e você vem para cá e você vê aqui também talvez até mais coisas que tenham ajuda, documentação para tudo. Você pode se aprofundar também mais aqui e eu vou deixar esses links na descrição. Nós já vamos criar a nossa aplicação. Você sabe que em todas as aulas eu costumo enfatizar isso aqui, que você pode dar um .NET New. Se você der um .NET New sem especificar nada, ele vai lhe dar as aplicações mais comuns de você trabalhar. E se você, deixa eu limpar aqui, se você der um .NET New menos list, desculpa, você vai ter assim uma lista mais abrangente de aplicações que você pode criar. Por exemplo, uma delas é a Web API, que é o que nós vamos tentar fazer aqui. Então nós vamos dar aqui um .NET New. O tipo Web API, você coloca aquele mesmo nome que está lá na lista. E no O, o parâmetro O é o nome que você quer dar, o diretório que você quer dar, onde você quer guardar essa aplicação. Então nós vamos criar aqui, por exemplo, qual que é o nome? Web GraphQL. Vamos deixar com esse nome mesmo, tá bom? Pronto, então ele vai criar a nossa Web API. Nós vamos entrar no diretório cd. Será que eu coloquei web, né? Web, pronto. Então ele já criou essa pasta, criou a aplicação dentro da pasta e nós vamos pegar aqui o code, nós vamos utilizar o nosso code, trabalhar em cima do code para começar a codificar. Vamos maximizar aqui. Naquele template que a gente utilizou, ele já cria algumas coisas que eu acho que eu não vou explicar nessa aula, porque se você vai trabalhar com esse componente GraphQL, é porque você já tem alguma familiaridade com C#.
Posso até dar uma passada rápida aqui. Deixa eu mostrar o console, Ctrl Crase, ó. Eu estou mostrando o console embaixo. E eu vou abrir aqui uma das units para ver se o tamanho da fonte está bom. Vou tentar dar uma aumentada aqui. Eu só acho que fica muito grande, eu não sei se é porque na minha tela fica muito grande. Mas acredito que aqui esteja no tamanho que vai dar para você ver direitinho aí. Uma coisa que eu esqueci, voltando aqui para o navegador, é que o GraphQL é de uma empresa chamada Chili Cream. A gente vai tentar entrar aqui no site, deixa eu abrir mais uma aba aqui. chilicream.com, como você está vendo aí. Eu estou mostrando mais aqui o site da empresa criadora para que você pode... tem também a documentação aqui e você pode também se interessar em conhecer a empresa, né, que criou o componente. Então vamos voltar para o código. Antes de tudo, nós vamos fazer duas coisas que são importantes. Primeiro, que quando você cria um projeto C# e você abre ele no Visual Studio Code, o Visual Studio pergunta se você quer instalar, quer configurar o debug dessa aplicação. E é aconselhável você dizer sim. Mesmo que você não vá utilizar o debug, mas pelo menos já fica ali preparado e se você precisar utilizar, já fica aquilo pronto, você vai poupar alguma coisa de tempo. Provavelmente, acredito que nós não vamos precisar utilizar debug aqui, mas vai que precisa, então nós vamos dizer sim aqui. Então, ó, ele já cria uma pasta .vs Code com alguns arquivos de configuração que vão servir para debug da aplicação, se for necessário. Passando rapidamente aqui, eu sei que nós temos um controller básico, que é um Weather Forecast, que é apenas uma lista, não é se eu não me engano, de temperaturas. Porém, nós não vamos utilizar isso. Ele cria eu vou passar muito por alto aqui. Nós temos os App Settings Development e o AppSetting.json, que você que conhece C# já sabe para que serve. No decorrer da criação, ao invés de ir explicando isso um por um aqui, o que a gente vai precisar eu vou explicando. Acho que é melhor assim. Então aqui nós temos o Program.cs, que é agora, então, na nova versão, que eu esqueci de mostrar a versão do nosso .NET aqui, que você coloca .NET version. Eu estou utilizando aqui a versão 6.0.102. Então nessa versão do .NET Core, ele não tem mais o antigo Startup. As pessoas que são desenvolvedor de .NET já estão cientes disso. Nós vamos trabalhar, por exemplo, no Program.cs, que ele substitui o Startup. Eu posso criar um Startup? Pode sim, pode criar, você não precisa seguir isso aqui. É porque eles criaram um conceito de Minimal APIs e meio que padronizaram uma coisa com a outra e fizeram com que basicamente tudo fizesse no Program.cs. Então nós vamos logo também instalar o componente, o Hot Chocolate, já aproveitar que a gente copiou lá. Então eu colei aqui o que eu tinha copiado lá no repositório Nugget. E a gente vai instalar mesmo essa versão, a 12.7.0. Eu não testei ainda essa versão, espero que dê tudo certo aqui. Então vamos instalar ela. Parece que ele foi restaurado, instalado direitinho. Você pode conferir aqui no arquivo .csproj se está tudo instalado. Então você nota que aqui ele instalou. Essa aqui é porque já vem instalado nesse template que a gente fez aqui, que é referente ao Swagger. Isso aqui é porque atualmente o .NET Core, quando você executa um Web API, ele já mostra a interface do Swagger, ele já está configurado para isso. Então ele já instala essa biblioteca aqui. E aqui nós instalamos só essa aqui. Você poderia simplesmente escrever isso aqui e aqui embaixo, vou limpar aqui, ó. Você poderia dar aqui um .NET Restore e seria a mesma coisa que a gente fez agora. Só que nós não vamos precisar fazer isso porque nós já instalamos. Então nós vamos começar criando nossos models. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, não vou me utilizar de boas práticas, mas pelo menos eu vou criar aqui uma pasta models para dar uma separada. E outra coisa, nós não vamos utilizar, para ser mais rápido, banco de dados. A gente vai gravar nossos dados em um XML. E pode até ser interessante para você aprender também a utilização de gravar e recuperar dados de um arquivo XML. Serialização, etc. Vamos criar aqui uma pasta chamada models. E nós vamos ter basicamente dois models bem simples. Até para que o entendimento fique mais rápido e para que o vídeo não demore tanto, nós vamos criar um model. Na verdade, nós vamos criar vamos criar um arquivo só C# que vai já abranger dois módulos.
Não é muito uma boa prática, mas vamos fazer assim. Nós vamos criar um módulo chamado Music, deixa eu ver se está certo, Collection. Pronto. .cs. Aqui nós já vamos colocar, vamos criar dois módulos interessantes aqui, que nós vamos trabalhar com uma listagem de música e essas músicas têm os artistas. Cada música tem uma listagem de artistas. Então, para isso, a gente vai começar criando os artistas. Então, a gente vai criar aqui uma classe. Vamos criar aqui uma public class artist, que vai ter dois campos. Quer dizer, por hora, vai ter apenas um campo, que é o nome do artista. Então, se você digitar prop, deixa eu ver se ele já processou direitinho, porque às vezes ele demora. Porque aqui ele não processou ainda. Então, nesse caso, a gente faz manualmente. Então a gente cria public, string, é uma propriedade do tipo string, manualmente mesmo aqui, porque ele não processou ainda o arquivo. Se ele tivesse processado, você poderia digitar o prop lá, que eu ia digitar. Então get set. Aqui nós criamos a única propriedade por hora que vai ter nessa classe artista. É a propriedade name. Ele está marcando isso aqui porque, por padrão, agora as strings no C# não são no able. Você precisa agora informar se as strings são no able realmente. Então, por exemplo, eu teria que colocar aqui isso para dizer que essa string é no able. Se eu não colocar, ele me dá uma advertência que eu preciso inicializar essa string num construtor. É isso que ele está dizendo. Para evitar esse tipo de problema, olha, a regra é a seguinte, para esse no able. Se você está criando um novo projeto, você utiliza o no able. Essa é a regra. Se você está fazendo manutenção, converter um projeto antigo para .NET Core 6, você desativa o Nuable, que eu vou explicar agora como desativar. No caso aqui, para eu não ficar colocando interrogação em todas as propriedades, eu vou desativar. Nós vamos aqui e desabilitar aqui, vamos colocar no lugar de, aqui nessa parte Nuable, vamos colocar Disable. Eu realmente não sei por que a equipe do C# fez isso, né? Realmente tá causando muito problema com aplicações antigas que são migradas para o C# para o .NET Core 6. Não é? Mas se eles fizerem é algo que deve fazer sentido para alguma coisa aí. Aqui é a classe artista. Nós vamos criar a classe music, né? Então eu vou aqui criar um public. Eu posso colocar um prop aqui, ó. Agora ele já identificou. Na verdade eu não posso, né? Porque eu não estou dentro de uma classe. Eu tenho que primeiro criar a classe aqui. Então vamos criar logo a classe public class music. Como isso aqui é um item de música, eu vou colocar como music item, porque nós vamos ter uma lista de músicas. Então cada item vai ser isso aqui. Então eu vou colocar com esse nome aí. Talvez você deixe só música, music, não vai ter problema não. Eu apenas estou trazendo para cima a propriedade que eu iniciei criar, que ela na verdade está errada. Então ele vai ter o quê? O music, o próprio music, que aqui é music item, e nós vamos colocar o nome dessa propriedade como music, que é o nome da música, né? É o nome da música. E só para criar mais uma propriedade, nós vamos criar aqui uma propriedade que é do tipo string. Eu estou dando tab aqui, ó, cada tab. Nós vamos criar uma propriedade chamada comment. E pronto. E baseado aqui no que nós criamos para artistas, nós vamos criar a lista de artistas dessa música. Então nós vamos criar aqui um prop de novo, ó, prop tab. Isso só vai funcionar depois que ele compilar direitinho o Visual Studio Code. O OmniSharp, desculpa, eu ia esquecendo. O OmniSharp é o que está por trás aqui desse Visual Studio Code. É ele que está compilando e dando essas dicas para você. Então, às vezes o OmniSharp, dependendo, eu também estou gravando aqui, ele demora um pouco para compilar tudo e você vai digitar algo como prop, como eu digitei agora, não vai dar certo, você espera um pouquinho que ele está ali finalizando a interpretação do código. Mas vamos lá. Então, isso aqui, essa propriedade é uma lista de artistas. É uma lista da classe que nós criamos embaixo. É uma lista de artistas. Que a gente vai dar um nome para ela, eu vou dar um tab aqui. A gente vai dar um nome para ela de artistas. Pronto, é só isso. Tab, finalizou. Pronto. No Visual, detalhe aqui no Visual Studio mesmo, sem ser o Visual Studio Code, muda um pouquinho. Você não vai ficar dando tab. O último que você dá é um enter. É interessante, mudou isso aí. Bom, e agora a gente precisa de um ID. Você nota que nós não criamos ID nem aqui, mas isso foi proposital. Porque como o nosso ID vai ser um guide, a gente vai querer que nosso ID, no caso aqui, seja um guide. Então nós vamos criar uma classe base, aí você vai aprender um pouco de herança, né? A gente vai criar aqui uma classe base
chamar ela de base mesmo, em que nós vamos fazer o seguinte: a gente vai ter uma propriedade nessa classe, que é a propriedade ID, que ela é um guide. Então, a gente vai ter um private guide. Ela pode ser nula ou não, que é do tipo ID. Aqui é uma variável que nós estamos criando. Agora nós vamos criar a propriedade. Então, eu acho que ele tem uma ajuda melhor aqui, ó, prop full. Então, ele até já criou lá em cima. Desculpa, a gente apaga, tudo bem. Então, no prop full, ele já criou uma propriedade mais verbosa, eu diria assim. Então, a gente vai dizer que o tipo é guide aqui. Né? Na verdade, a gente vai dizer que o tipo é um guide que pode ser anulável. Eu vou dar um tab. Agora ele quer que eu determine o nome da variável, que vai ser underline ID. Eu vou dar um tab. E agora ele quer que eu determine o nome da propriedade, que vai ser ID. Se você não estiver entendendo, você pode ir nos comentários aí. Então, por que ele está marcando aqui? Porque a gente já tinha criado uma, sem lembrar direito que o assistente já ia fazer isso por nós. Então a gente vai apagar essa aqui para ficar só uma. Pronto. Por que nós criamos essa classe que só tem uma propriedade ID? E aqui nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós vamos fazer com que, se a propriedade ID, que é um guide, não seja preenchida, então aqui nós temos um operador do C#, que é um operador que indica que, se isso for nulo, eu quero que você retorne, na verdade, isso que está aqui. Se o que está do lado esquerdo for nulo, eu quero que você retorne o que está do lado direito. Então, guide.new guide. Então, se não tiver guide, eu quero que ele retorne, ele crie um novo guide e retorne para cá. O entendimento é o seguinte: nós temos uma propriedade guide, que esse guide, a ideia aqui é que ele seja gerado automaticamente. É o seguinte: se você instanciar a classe, ele vai ter que ter um guide. Se ele não tiver, ele vai criar um. É isso que faz aqui essa condicional do C#. E aí, mas o que isso tem a ver com essas outras classes? Tem sim, porque a gente vai fazer essas classes herdar dessa aqui. E aí é onde vem o conceito da herança. Eu estou dizendo que music item, ele herda disso aqui. E estou dizendo que artista herda disso aqui. Significa que o music item vai passar a ter a propriedade ID também. E ele vai passar a seguir essa regra aqui também, quando eu instanciar um music item. E do mesmo jeito vai ocorrer no artista. O artista vai ter duas propriedades, na verdade. A propriedade ID e a propriedade name, como você está vendo. E aqui vai ter, na verdade, 4 propriedades. Pronto. Acho que deu para entender. E por que nós criamos essa... O que nós vamos fazer com essa Music Collection aqui? Isso aqui é apenas um quebra-galho que nós vamos criar, que é para a gente colocar a nossa coleção completa de músicas. Então nós vamos ter aqui também nessa classe. Essa classe vai ser... ela foi criada apenas com um propósito, porque ela vai ter... Olha, eu estou dando prop aqui. Ela vai ter uma propriedade que é uma lista de music itens. Vamos colocar aqui music itens. Vamos ver se ele dá uma ajudada. Não dá, então vamos na frente, que o tempo é... music item. É uma lista de music item, né? Porque o nome aqui é music item. É uma lista disso aqui, que essa propriedade que nós vamos criar vai ter. Nós vamos chamar ela de musics. Criamos isso apenas para que a gente possa ter uma classe chamada Music Collection, onde a gente tem a coleção de músicas. A gente já tem aqui a lista também. Dentro dos módulos, a gente já criou até mesmo a lista. Pronto, é isso que eu quis dizer. E a gente já, para evitar problemas de null, a gente já inicializa eles como new. Isso aqui no C# novo, você já pode utilizar assim. Como ele sabe que isso aqui é uma lista de itens, é uma lista de music item, então se você der um new, ele já na versão 10 do C#, eu acho que é a 10, ele já sabe instanciar direitinho. Ele vai dizer que isso aqui é um new list music item. No C# antigo, você ia ter que fazer... Eu não posso ficar demorando muito nessas coisas, que senão fica muito extenso. Eu ia ter que fazer aqui um new isso aqui. Só que no C# novo você já não precisa. Ele já tem a inteligência de saber que se esse tipo é list music item, se eu estou dando um new, é porque a classe é aquela que eu estou instanciando. Então, por padrão, esse music já tem aqui... É um model que apenas... A gente vai precisar dele no futuro, que tem uma lista de music item. E cada um item dessa lista tem também uma lista de artistas. Nós já pegamos todos os models que nós criamos aqui. E isso aqui vai estar nas duas classes, tanto music item como artista. Vai apenas fazer com que sempre cada item de music item ou de artista já tenha o seu guide automático. Vamos salvar aqui? Então, como nós vamos precisar de serializar e deserializar, o que ele está dizendo aqui? Esse aqui eu vou cancelar.
nós vamos precisar de serializar e deserializar essa coleção de músicas. Então a gente vai criar aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui, Services. Nós vamos criar um serviço, basicamente um serviço, Services. E eu criei sem querer dentro de modo, deixa eu ver se a gente consegue arrastar para fora aqui. Nós vamos criar aqui um serviço, um New C# Class, Music Collection Service.cs. Não precisa colocar o .cs. Às vezes dá erro, às vezes ele não cria, não sei porquê. Mas pronto, agora eu vou explicar porque que eu fui aqui e tem esse menu aqui, New C# Class, New C# Interface. Isso aqui é porque eu uso uma extensão. Se você procurar aqui, se você digitar @installed para você pegar suas extensões instaladas, quer dizer, você talvez não vai ter essa extensão aí. E se você colocar aqui C#, então eu estou utilizando essas duas incríveis extensões, que são, o nome é do C#, é uma extensão da Microsoft, que tem nada menos que mais de 15 milhões de downloads, e tem essa C# Extensions. Eu aconselho você a instalar essas extensões, que elas vão ajudar bastante. É por isso que está aparecendo aquele menu lá. Caso você não queira instalar essas extensões, você pode muito bem aqui criar um new file, não é? Aqui new file, e colocar o nome aqui, o mesmo nome que eu coloquei embaixo. Eu não vou criar, e simplesmente digitar isso que está aqui, digitar a classe como está aqui. Ele ajuda em algum ponto. Ele já digita o namespace, mas às vezes nem consegue digitar. Em alguns casos acho que ele já foi corrigido, a extensão já passou por alguns updates e agora parece que está dando certo. Aqui nós vamos ter basicamente dois métodos. Um para serializar e outro para deserializar. Um para serializar, vou até comentar aqui, e outro para deserializar. Nós vamos criar primeiro o deserializar. É por isso que eu vou colocar isso aqui na frente. A gente vai, primeiro, antes de tudo, como nós vamos trabalhar com arquivo, nós vamos criar aqui uma constante, que é uma string, que vai ser o nome do arquivo. A gente já vai determinar aqui o nome do arquivo que a gente vai trabalhar. Que é vou chamar de JSON file, e vou dizer que o nome do arquivo é um nome bem sugestivo, music.json. Nós vamos trabalhar nesse arquivo aí. Eu já criei até uma constante aí para definir o nome do arquivo. No deserializar, a gente vai criar aqui um método que vai retornar um Music Collection. Foi por isso que a gente criou aquele Music Collection lá nos models. Então, a gente vai criar um método public. Ele é público. Ele vai retornar um Music Collection. Eu estou com um problema nesse caps lock aqui. Vamos ver se o code dá uma ajudinha aqui. Ainda não, mas a gente continua, ele vai já ajudar. From JSON, vou chamar de from JSON. Quer dizer, ele vai pegar do JSON e vai transformar em objeto. Pronto, criamos. Vamos ver se agora já dá, porque ele demora um pouquinho para... Opa, deu aqui. Olha, já está pedindo para importar models. Então ele já trouxe de models. E ele vai ficar mantendo como erro aí, porque eu vou ter que retornar um Music Collection. E como eu não estou retornando nada, ele está dando erro. Então a gente já vai se utilizar das novidades do C# e já vai retornar um new por padrão aqui, Eu já estou definindo o retorno, já tirou os erros. Só que eu vou retornar esse new apenas se o arquivo não existir. Então eu vou perguntar aqui, basicamente, se file, eu estou utilizando aqui outro componente do próprio C#, do próprio .NET, que é o file. E eu vou perguntar se o arquivo existe. Se file.exists, como eu não estou colocando path aqui, a gente está determinando que o path vai ser o diretório onde está a sua aplicação. Pronto, para não dificultar muito. Se o arquivo não existe, que arquivo? O arquivo que a gente colocou lá, já está na constante, né? JSON file. Se esse arquivo existir, se ele existir, então nós vamos agora deserializar ele. Então nós vamos dizer que, vamos primeiro ler o arquivo, vamos dizer que JSON content é igual a, vamos nos utilizar do file de novo, e ele foi criado uns métodos intuitivos que você só faz isso aí se já leu o conteúdo todo do arquivo. Então, se eu der um radial test e disser aqui qual é o arquivo, que nós já estamos na constante ali, que é o JSON file, eu vou dizer que o encoding dele, que inclusive eu tenho que importar também o system.txt, e using.txt. E eu quero que ele seja o TF8, é um padrão, né? O TF8 é o aconselhado. Pronto, eu já tenho aqui o conteúdo do arquivo JSON, que está naquele arquivo JSON. Mas eu só tenho isso se o arquivo existir. Se o arquivo não existir,
eu vou retornar uma New Music Collection. Entendeu? Mas se o arquivo existir, eu ainda não serializei. Eu tenho apenas o conteúdo do arquivo. Content. E agora nós vamos nos utilizar do newtonsoft.json, que é uma biblioteca famosa que já foi absorvida pelo próprio C#. Bati aqui no microfone, desculpa. Está incorporada no .NET Core. Então, pronto. Vamos utilizar ela e vamos dizer aqui, vamos dar um comando deserialize. Nós vamos deserializar esse objeto. Ao deserializar, ele pergunta qual é o tipo. Então, Music Collection. Então, o arquivo que nós vamos deserializar, e qual é o conteúdo? Ele precisa saber o que eu preciso deserializar. Esse JSON Content é o conteúdo que nós criamos ali. Então, a gente vai converter o conteúdo de JSON naquele módulo que a gente criou. Todo aquele conteúdo desse arquivo JSON. Deixa eu ver se é melhor ir por aqui mesmo que está... Pronto. Ele vai preencher, ele vai instanciar isso aqui e vai preencher essa lista de musics com isso aqui, com o nome da música, o comentário, que é o que vai ter no C#. Desculpa, o que vai ter no JSON. E com os artistas e tudo. Porque a estrutura do arquivo JSON vai ser desse jeito quando a gente for serializar. Porque nós não chegamos na parte de serializar. Se ele já deu o return aqui, pronto. Ele encontrou o arquivo, deserializou, instanciou. Agora, se ele passar para cá é porque ele não chegou aqui, ele não deu esse return. O return no C# ele já sai do método, né? Então, mas se ele chegou aqui é porque ele não deu, então ele vai apenas retornar um new. Ele vai retornar uma nova, vai instanciar apenas. Vamos para cá para baixo, nós vamos criar agora o serializar. Vamos criar um método que é público. Ele não vai retornar nada, vai ser um void. Porque no caso do serializar a gente não precisa retornar nada. ToJSON. O nome bem sugestivo, porque esse aqui é from JSON, esse aqui é ToJSON. A diferença é que esse aqui vai precisar receber o objeto. Então nós vamos ter aqui como parâmetro um Music Collection, que nós vamos chamar de Music Collection. Ele já até ajuda. Pronto. O que nós vamos fazer é o inverso do que nós fizemos acima. Serializar o objeto para string. Então nós vamos criar de novo aquela propriedade JSON Content, só que agora a gente não vai extrair do arquivo, a gente vai extrair do objeto. Então a gente vai chamar o newtonsoft.json. Então JSON converte aqui, ó, e vamos agora chamar o método serialize object. Nós vamos serializar agora o objeto. E para isso ele quer saber qual é o objeto que eu quero serializar. É o que nós estamos passando aqui nesse parâmetro. Então music collection, pronto. Tendo aqui esse conteúdo, eu só vou dar, mais uma vez utilizando o file, vou dar um write ao text. Pronto, a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiz aqui um read ao text, eu estou dando um write, eu estou agora gravando o arquivo. Né? É o processo inverso que eu estou fazendo. Que arquivo? Ele está perguntando. O JSON file que está lá na constante, né? E o que eu vou jogar dentro desse arquivo? Você vai jogar o JSON Content, que eu deserializei ali em cima. Pronto, isso aqui. O problema é que eu quero... a gente vai precisar mostrar esse arquivo aqui. A gente vai precisar ler esse arquivo. E, por padrão, ele serializa de uma maneira que o arquivo fica numa linha só. Fica muito, eu diria assim, mimificado. Só que a gente quer que, como a gente vai ler, a gente quer que ele fique com a indentação direitinho para a gente conseguir ler o arquivo. Para isso nós vamos ter que informar umas opções adicionais aqui, que é JSON Serializing. Deixa eu ver se ele vai chegar nas opções. Settings, pronto. É isso aqui mesmo. A gente vai instanciar esse Serialize Settings com umas opções. Vou até fechar logo aqui para não... Ó, já fechei. E agora nós vamos determinar essas opções. Primeiro, a gente tem uma propriedade chamada Contract Resolver. Que nós vamos instanciar um new default Contract Resolver. E agora ele está pedindo para eu importar o serialization do JSON Soft. JSON Soft. Né? Então, nós instanciamos isso apenas porque nós queremos definir uma propriedade que é o Naming Strategy, onde nós vamos querer utilizar Camel Case. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu logo instanciar aqui o tipo da estratégia de configurações de nome, que vai ser aqui Camel Case Strategy. Só que você tem que instanciar ela, é uma classe. Você está definindo qual é a classe que vai definir a estratégia de nomes da serialização. Por eu estar definindo que o Naming Strategy é esse Camel Case, significa que isso é apenas para que a legibilidade do arquivo JSON que vai ser criado, que vai ser escrito, que ele siga
convenções de nome, por exemplo. Apesar de aqui no Music Collection ele ter aqui o M maiúsculo dessa propriedade, ele vai no JSON ficar com M minúsculo, porque é feio um arquivo JSON com a primeira letra maiúscula. É uma convenção do JSON, né? Então ele vai entender que mesmo que esteja em minúsculo o M lá no arquivo JSON, ele vai saber ler essa propriedade e vai saber escrever também em minúsculo. E se aqui fosse uma propriedade composta, por exemplo, comente corrente, sabe? Só para dar um exemplo, onde eu tenho aqui 2 maiúsculos, ele iria escrever no JSON, como é de padrão, a primeira letra minúscula e a segunda maiúscula, entendeu? Então é por isso que eu estou utilizando isso aqui, porque eu acho que é essencial, não é só questão de ficar bonito, não, é porque é realmente importante isso aqui. E também eu quero ele indentado, então uma outra propriedade aqui do JSON set que nós vamos setar é a propriedade, o formatting, né? Eu quero o formatting, deixa eu ver se ele está aqui, formatting. Eu quero o formatting dele do tipo formatting. Opa, eu errei. Formatting indented. Eu quero que ele apareça indentado. O que significa isso? Ele não vai aparecer numa linha só. Ele vai aparecer em várias linhas, tudo com a sua indentação. Você vai entender direitinho quando eu for mostrar o arquivo. Então aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Então, o serviço de serialização e deserialização, acho que deu para você entender. Qualquer coisa você pode perguntar aí nos comentários. Quando você lê a documentação do GraphQL, você vai notar que ele é formado basicamente por queries e mutations. Portanto, nós vamos criar agora nós vamos inicialmente criar nossa query, que é uma classe que simboliza uma query. Aqui, para ficar simples o exemplo, nós só vamos criar uma query e depois nós vamos criar nossa mutation. Você vai já entender. Os nomes podem ser meio estranhos para algumas pessoas, mas vai ficar tudo entendido direitinho. No momento eu vou criar a query aqui mesmo. Eu não vou criar pastas. Eu pensei em criar uma pasta. Não, vamos deixar aqui por hora. Aqui mesmo. Como eu disse, eu não estou seguindo boas práticas aqui de organizar as pastas direitinho. Eu vou criar uma nova classe C# aqui. Nós vamos criar a nossa query. Vamos chamar ela de query Music Collection. Calma, vá acompanhando, vá voltando o vídeo, praticando, porque programação é prática, viu? Se você não praticar, se você ficar só assistindo, você não vai aprender não. Então, criamos nossa classe query, depois a gente vai criar a mutation, você vai já entender. O GraphQL, basicamente ele trabalha com queries e mutations. Nós vamos criar uma coisa bem básica mesmo aqui, porque se eu for me aprofundar muito aqui, vai dificultar, então é melhor começar pelo básico. Aí você próprio é que vai se aprofundando, aí vai testando. Talvez a gente faça outro vídeo mais aprofundado. Como isso aqui é um conteúdo bastante difícil de você encontrar, vídeos sobre ele, relacionado a C#, eu estou dizendo, eu acho que merecia um like aí. Você deveria dar um like aí no vídeo e curtir o nosso canal, porque nós temos muitas novidades aí. Então vamos criar basicamente aqui um método que vai retornar na nossa query, vai retornar nosso Music Collection. Vai ser bem básico mesmo, como eu falei. E o que esse método vai retornar? Nossa Music Collection. Vamos dar um nome para ele, Get Music Collection. Vou até copiar daqui. E nós precisamos importar o Music Collection, que vem lá dos modules, né? Poderia ter colocado isso aqui numa pasta, queries e mutations, né? E esse método vai retornar o Music Collection. Então, lembra-se do serviço que a gente criou? Ele vai simplesmente se utilizar dele. Outra coisa que eu esqueci é que nós não vamos querer nos utilizar de injeção de dependência nesse serviço que nós criamos. Vamos utilizar ele de maneira estática, porque é até melhor. Nem sempre você vai necessitar de criar injeção de dependência. Você, por exemplo, a gente aqui no nosso toJSON, public static, que significa que isso agora se tornou um método da classe e não da instância. E aqui, public static também. Eu estou mudando o serviço que a gente fez com o fromJSON e o toJSON para ele ser estático, que significa que agora ele vai ser um método da classe. Eu não preciso mais instanciar. E por eu não precisar mais instanciar, eu não preciso mais fazer injeção. Então significa que agora eu posso dizer que um var que eu vou criar aqui, Music Collection, que ele já está preenchendo para mim aí, muito bom, é igual ao nosso serviço, que é Music Collection Service. E como os métodos são estáticos, olha, veja só, eles estão aqui, eu não preciso instanciar essa classe, né? Então nós vamos utilizar o fromJSON.
eu estou aqui no query, eu estou recuperando do arquivo. Você viu que a gente já codificou para ele saber, já aqui nesse front.json, qual é o arquivo e como é que ele recupera. Se o arquivo não existir, ele vai recuperar apenas um new. Um new ali, tudo vazio. E você lembra que a gente codificou para que pelo menos os guides, os IDs, já sejam preenchidos. Então é isso aí. Então nós vamos dar aqui um return music collection. E nisso, nós já criamos nossa query. Por hora, nós não vamos criar a mutation. De qualquer maneira, nós vamos configurar, nós vamos registrar agora a nossa query no nosso programa.cs. Então, eu já vou até copiar aqui o nome. Nós vamos para o nosso programa.cs, ele vai estar desse jeito aqui. Por hora, nós vamos apagar, até para não dificultar aqui a visualização, nós não vamos utilizar endpoints, nem controllers, nem Swagger. Nós não vamos utilizar isso porque nós não vamos precisar. Você vai notar que incrivelmente, o GraphQL tem seu próprio Swagger, entre aspas, que não é bem Swagger. Eu vou deixar essa linha aqui, vou retirar essas daqui, que nós não vamos utilizar também nada disso aqui. Pode acreditar, vamos limpar só tudo aqui. Limpinho mesmo. E nós precisamos registrar 2 serviços por hora aqui, que é a nossa query, e também vamos registrar o server do GraphQL. Então vamos lá. Eu vou aqui apenas no service aqui dizer add graphic GraphQL Server. Não sei se ele mudou o nome nessa versão nova, vamos ver aí, espero que continue. Por hora ele não está compilando ainda, vamos ver se o nome agora é assim, vamos logo duplicar para cá, porque a gente vai ter que adicionar a nossa query. Então, a gente vai dizer add query type, que ele também não está preenchendo. Que nós vamos dizer que, deixa eu ver aqui se ele já vai preencher alguma coisa. Aqui não deu nada. E aqui add query type, e nesse add query type, o que eu preciso dizer? Eu preciso dar o nome, eu tinha copiado, né? Vou dar o nome da minha query aqui. Então eu vou ter que importar, ela está lá, a gente colocou no projeto mesmo, então não precisa, a gente não tem realmente o que importar, isso aqui é um método dele, né? Então a gente precisa tirar aqui e fazer assim. Agora ele não está reconhecendo, vamos ver por que aqui. Bom, vamos seguir em diante, qualquer coisa a gente corrige aí. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa indicar um endpoint para que a gente coloque, porque o GraphQL para C Sharp, assim como outras versões, ele tem, na verdade, algo parecido com o Swagger. Ele tem uma interface web onde você pode fazer as consultas e é bem interessante. Porém, nós precisamos definir qual é esse endpoint das consultas, dessa tela. Então, nós vamos dizer que app, que é o app aqui, vamos dizer map graphic, será que nem isso tem não? Vamos ver aqui. Map, tá um pouco estranho, map GraphQL, e ele pede aqui um path. Vamos dar um .NET Build para ver. Tá dando 2 erros. Vamos ver se o componente está certo. Eu acho que nós instalamos errado. Ah, bom, então aqui nós instalamos o componente errado. A gente está utilizando uma aplicação ASP.NET Core. Então houve um pequeno engano aqui, não se preocupe, isso ocorre. Aqui eu procuro não cortar muito o vídeo, então nós vamos instalar agora o componente certo. Você vai digitar a mesma coisa lá que você digitou, Hot Chocolate no get. Só que você vai colocar ASP.NET Core aqui, porque é uma aplicação, é outro componente para o .NET Core. Então nós vamos desinstalar e vamos instalar o componente certo. É ASP.NET Core. É outro pacote, que é o 12.7.0. Então eu achei estranho porque que não estava compilando, então vamos lá. Nós vamos até aprender a instalar de maneira diferente aqui. Nós vamos apenas preencher aqui com o nome que ele colocou aqui, ASP.NET Core, e a versão a gente vê que é a mesma, e nós vamos deixar a mesma versão, .ASP.NET. Então nós vamos fazer de maneira diferente, nós colocamos aqui e agora, eu não sei como é que o Visual Studio Code não deu a mensagem, que eu estou precisando fazer um restore, mas nós vamos limpar aqui o console e dar aqui um .NET Restore. Olha, ele está dizendo, ó,
você precisa fazer um restore. Existem dependências não resolvidas. Então a gente faz por aqui mesmo. Mas é equivalente a esse mesmo comando que eu ia fazer aqui. Ele vai fazer por mim isso aí. Eu peço desculpas, porque realmente existe essa... Eu teria feito um componente só para servir para todos, mas talvez nesse caso não seja possível. Então voltando aqui para o program, a gente não vai precisar realmente disso aqui. E você viu que agora está tudo corrigido. E aqui o path, porque ele não está aceitando, porque deve ser com letra minúscula. Pronto, o path. E pronto, o que a gente fez aqui, desculpas aí pela demora, é porque eu confundi os componentes. São bem parecidos realmente, qualquer um teria confundido. Vamos tirar esse comentário aqui. Retiramos quase tudo da Web API aqui. Vamos até tirar esse Weather Forecast aqui, que nós não vamos precisar. Vamos excluir ele. Voltando para o nosso program.cs, vamos dar uma explicada rápida aqui. Controllers, ele está dando um erro porque nós tínhamos esse Weather Forecast. Nós vamos também excluir. Como nós excluímos o model, ele está dando um erro no controller. Como nós não temos realmente controllers aqui, não fizemos, podemos excluir também a pasta controllers. Pronto. E aqui ele está marcando com erro ou não? Vamos ver. Acho que não. Vamos dar um .NET Build agora para ver se está tudo ok. No lugar do restore que a gente ia dar, vamos dar um build aqui. Olha, deu 0 erros e 0 avisos. Então, está tudo funcionando ok. Nós fizemos aqui a configuração do nosso query. Depois nós vamos fazer o do mutation. Inclusive, nós vamos fazer um teste aqui para ver se o mutation, se o Hot Chocolate funciona só com o query sem um mutation. Vamos testar agora para ver como é que tá. Vamos dar um .NET Run. Ele colocou aqui em localhost 7180. Vamos dar aqui um Ctrl clique para a gente ir logo para o endereço. E você nota que ele abriu aqui já a nossa interface para que a gente possa trabalhar no GraphQL. É interessante, ele cria essa interface e você vê que tem as opções Create Document, Browse Schema, Open Web, Save Current Tab, Close Current Tab. E que a gente vai criar um documento, né? Vamos lá. Então aqui você vai dizer direitinho, ele já pega a URL que está. Então nós vamos aplicar aqui e pronto. Inclusive aqui você tem uma espécie de Code Completion, onde ele lhe ajuda a você verificar. Veja só, ele já está listando Music Collection, ele vai lhe ajudando. Então vamos fazer a nossa primeira query aqui para fazer um teste, né? É claro que nós não vamos ter dados porque nós temos que criar um mutation. Resumidamente, o query ele serve para consultar dados. O mutation serve para você gravar dados. Isso é bem resumido, mas por nós não termos dados ainda aqui, a gente vai criar um query aqui apenas para ver como é que é. Olha, ele já ajuda, ó, interessante, muito interessante isso aí. Em que eu vou querer fazer um query, e já coloco o execute ali em cima. Query o quê? Eu quero consultar, ele já está mostrando nossa primeira query que nós criamos, que foi a Music Collection. Você lembra que nós criamos essa query aí? Então, e ele pergunta, o que eu quero desse Music Collection? Eu vou dizer que é Music. Você vê que ele já está preenchendo ali, ó. E ele ainda chega ao ponto de perguntar pronto, isso aqui é o que é o bom do GraphQL. Eu posso dizer quais são os campos que eu quero que retorne. Então eu só quero que retorne o nome da música. Por hora, a gente vai retornar só isso. Não é? Então eu vou executar. É claro que não vai retornar nada. Olha, porque nós não temos dado. Então o que ele retornou assim está certo, está correto. Nós vamos criar nosso mutation agora para você entender. Então aqui, o que ele fez? Basicamente o que ele fez, ele foi nesse query. Como nós registramos isso aqui no nosso program como um query, que é isso aqui, então ele apenas analisou isso aqui, ele viu que nós tínhamos esse retorno Music Collection, ele executou esse método aqui. E como, pela lógica que nós criamos aqui no nosso serviço, se o arquivo nem existir ainda, ele vai retornar uma instância vazia. Por esse motivo é que ele retornou aqui uma instância de Music Collection vazia, que é simplesmente o que a gente determinou aqui, ó. Na nossa primeira classe Music Collection, a gente criou uma propriedade Music, que é o que ele está retornando lá. E por padrão, a gente colocou ela como um new. Um new quer dizer um array de músicas, uma lista de músicas vazia. E simplesmente foi o que ele retornou aqui. Agora nós vamos criar a nossa mutation. Como nós criamos aqui nossa query Music Collection, nós vamos, com o botão direito, criar aqui um new C# class. Inclusive ele está executando ali. Vou já parar.
Então nós vamos chamar aqui com o nome, vamos dar o nome de Mutation Music Collection. Eu não vou colocar a extensão, eu não lembro se ele preenche, pronto, preencheu direitinho. E aqui nós vamos basicamente criar um método que vai adicionar um item de música à nossa coleção de músicas. É isso que ele vai fazer. A gente vai criar um public, ele vai retornar um string apenas para a gente retornar um OK, para a gente ver se lá na nossa interface web vai estar tudo ok. Então nós vamos dizer que isso aqui é um add music to collection. Pronto. Nosso método é add music, nós estamos adicionando uma música para a coleção. Qual é o tipo música? É o music item que a gente criou. E vamos chamar ele aqui de music mesmo. Então, music item, o que é? Nós criamos ele. Então vamos ver se ele vai... Ó, já está pedindo para importar do Models aqui. E sim, nós criamos ele no Models. É por isso que ele está dando aqui errado, porque é para ele retornar um string, nós não estamos retornando nada. Nós já vamos fazer o retorno para acabar com um erro, que simbolicamente nós vamos retornar um OK, apenas para que apareça lá na interface web do GraphQL esse OK, para a gente ver se deu tudo certo. Então nós vamos simplesmente aqui, vamos dizer que já tem a coisa no arquivo. Então nós precisamos primeiro pegar o que já tem no arquivo, vamos dizer que o arquivo já tenha sido criado. Nós precisamos primeiro pegar o que já tem no arquivo. Então var music collection, já está aqui, é igual a o nosso serviço music collection service, olha, de serviço, nós colocamos ele em service. Então nós vamos utilizar o from JSON. Como a gente viu, apenas para recordar, o from JSON, se a gente for entrar nele aqui, vamos ver se é mais rápido, assim por aqui. Ele vai apenas verificar se o arquivo existe. Se o arquivo existir, ele vai ler o conteúdo do arquivo e vai deserializar, instanciando a music collection. Caso não exista, ele vai apenas criar um novo music collection. Pronto, e é isso que ele vai fazer aqui. Primeiro, eu tenho que pegar o que já está no arquivo, para depois adicionar um item. Então, dependendo, agora com o que já está no arquivo, que ele já preencheu esse music collection, a gente vai dizer que music collection.music.add, que agora sim nós vamos adicionar, que isso aqui é uma lista, nós vamos adicionar a nova music que vem, que a gente vai informar. Até aí eu acho que está bem claro e deu para entender. Só que agora nós vamos ter que gravar o arquivo. E aí que nós vamos chegar no nosso music collection service, e agora nós vamos dar o toJSON. E como nós criamos o toJSON, ele precisa da music collection, que nós vamos dizer que é essa que está aqui, que nós recuperamos. Isso aqui está bem fácil de entender. Eu primeiro recuperei o arquivo. Se o arquivo não existir, ele vai apenas retornar uma instância vazia disso aqui. Independente de ser vazio ou não, eu vou pegar a propriedade music e vou adicionar uma música. Depois disso eu já vou gravar o arquivo. Então já estou gravando o arquivo. Mas não termina aí. Nós vamos ter que registrar o nosso music collection também, ou o nosso mutation. Aqui é o nosso mutation. Vou até copiar o nome aqui da classe. Por quê? Nós vamos ter que registrar também o nosso mutation aqui. Então aqui nós vamos adicionar um add. Dessa vez o add vai ser um mutation type. E nós vamos ter que dizer qual é o tipo que nós colamos aqui. Vamos colar aqui. Pronto. Agora nós temos um query e um mutation. Ele faz uma espécie de reflection em que ele consegue extrair ali os métodos das classes que você registrou como query e como mutation. Então eu acredito que seja uma espécie de reflection que ele faz, em que ele consegue extrair esses métodos para passar a entender esses métodos. E por isso ele consegue mostrar na interface web. Vou até parar aqui. Estava rodando. Eu não utilizei o watch, então a gente tem que parar. Então vamos rodar. Lembrando que o rodar aqui é o seguinte. Você pode dar um .NET Watch, que nesse caso ele faz com que você não precise ficar dando .NET Run todas as vezes que você faz uma modificação. Ele próprio já recompila para você e faz uma espécie de hot reload. Acho que nós vamos testar esse aqui, o watch. Lembrando que eu esqueci de salvar aqui, sempre ocorre isso. Nós vamos nos aproveitar do watch para salvar quando ele estiver em execução. Então ele já vai executar aí. Ele está tentando abrir o Swagger, por quê? Porque aqui, nesse arquivo Launch Settings, eu acho que nós vamos ter que reiniciar depois que mudar esse arquivo. Ele coloca aqui como Launch URL, o Swagger. Como nós estamos utilizando aqui o template do IIS Express, ele está querendo... Inclusive aqui também ele faz, então nós vamos tentar tirar dos dois. Opa! Vamos tentar tirar dos dois aqui, para ver se ele ainda vai fazer isso. Como eu mudei um arquivo de configuração, ele acha que eu não tenho nada para
que não tem nada para compilar. No entanto, para não perder tempo, nós vamos apenas atualizar essa página aqui. Acredito que já esteja tudo compilado. Se nós formos repetir aquela query, é claro que ele não vai dar resultado, só que nós vamos criar um mutation, nós vamos criar uma nova aba aqui. E ele pergunta esses dados referente ao endpoint, coisas de perguntar se eu vou utilizar HTTP GET, e em geral, por hora você não vai ligar muito para isso não. Então nós vamos dar aqui um apply, apenas para ele abrir uma nova aba, e nós vamos ficar com uma aba de consultas e uma aba de mutation. Para criar uma mutation, ou seja, para a gente inserir, nós vamos criar uma mutation que vai inserir uma música no nosso JSON, na nossa coleção. Então a gente vai digitar o comando mutation, ele já sabe que é um mutation que nós vamos criar. Então nós vamos, já colocou o execute ali em cima, interessante. E veja só que coisa interessante, se eu digitar um add, vamos ver se ele vai conseguir listar. Então eu preciso recompilar, porque realmente eu não tinha salvo o arquivo, é melhor eu parar aqui e recompilar. Porque ele não está listando. Então realmente eu acho que ele não conseguiu. Vamos dar aqui um run mesmo, normal, com tudo salvo. Vamos apenas atualizar, vamos ver se ele já... Inclusive tem também um botão atualizar aqui, que eu não estou lembrando onde é que está, mas tem. Então tudo bem, já deu para a gente atualizar, vamos ver se... Olha, add, viu? Eu digitei um mutation, estou digitando um add, então ele já pegou aquele método que eu tinha criado. Aí você nota aqui, ó, que nós fomos aqui no mutation, nós criamos esse método aqui, que ele já conseguiu entender, ele já sabe que está querendo receber um music item aí. E é o que nós vamos fazer. Aí como aqui o nome do parâmetro é music, veja só que coisa interessante. A gente vai abrir aqui os parênteses. Eu errei aqui. A gente vai abrir aqui os parênteses. E note que ele já está colocando o parâmetro, que é o music, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir quais são os campos de music que a gente vai querer mandar para o servidor. Então veja só. Aqui ele está dizendo que eu posso mandar ID, comment e artistas. Nós vamos mandar o comment, o ID nós não precisamos mudar. A gente já viu que é automático, né? Então nós vamos colocar music. Vamos inventar aqui uma música. Nome da música e aqui nome. O nome do artista nós já temos uma propriedade artista. Então vamos comentar aqui, fazer um comentário. Olha só que a gente pode colocar aqui o campo comment, ó. Olha que interessante. E vamos colocar aqui como gostei. Pronto, um comentário simples. E nós vamos colocar, adicionar um artista também para essa música. Então veja só que é tudo no código complete. Você tem essa interface. Uma coisa que eu preciso dizer é que essa interface é apenas para lhe ajudar a entender o GraphQL. Quando você, através de um Ionic, de um Node, for fazer uso dessa Web API que nós estamos criando, claro que você não vai utilizar essa interface aqui. Mas o formato do JSON, da consulta que você vai mandar, é nesse formato aqui. É isso que você tem que entender. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui em forma de texto, nesse ambiente web, infelizmente nossa aula nós não vamos, vai ficar muito extensa se a gente for falar sobre a parte de client para consumir, mas se houver pedidos aí a gente pode fazer, você vai consumir ela mandando esse JSON aqui para eles, nesse formato aqui. Nós vamos também aprender, nós vamos criar um cliente aqui se der tempo, né? Um cliente se utilizando do REST Client, que nós aprendemos a utilizar ele em aulas passadas, nós vamos também não só utilizar essa interface aqui, se der tempo nós vamos utilizar o REST Client para também adicionar uma música e você ver como é que isso funciona. O que você realmente precisa enviar, porque aqui até então nós estamos utilizando uma interface do próprio GraphQL que ele cria aqui. Mas nós vamos enviar um artista também, interessante, que é um array, né? Então se é um array, a gente cria aqui. Cada item desse array é um objeto, você sabe o que é. Então, qual é a propriedade que nós vamos mandar? Nome, o ID não precisa, que a gente já criou, aquela classe base para poder não precisar digitar o ID. O ID vai ser criado automaticamente. E eu vou colocar aqui artista de teste. Pronto, eu vou executar para ver o que vai dar. Olha só, ele retornou data. E é isso que vai retornar realmente quando você for utilizar um client mesmo JavaScript. E dentro desse data tem uma propriedade que é o próprio nome do método e o OK. Que OK é esse? Esse OK que nós retornamos aqui simbolicamente. Você poderia retornar, por exemplo, o ID, né? Você poderia retornar qualquer outra coisa. Eu coloquei esse OK para facilitar. Então, você vê que ele retornou o OK. É porque ele inseriu lá no JSON. A gente vai já ver o arquivo JSON. E se você for ver aqui na outra aba, que é onde nós temos o query, eu vou agora executar esse query que está me solicitando só o campo
só o campo Music, veja só. E isso é que é o bom do GraphQL, é que eu posso dizer, eu só quero o campo Music, então isso reduz muito o tráfego na web, né? De um JSON que só vem um campo, é muito diferente de um JSON que vem todos os campos de uma coleção, de um model, né? Então eu vou executar, ó. Então veio aí a música que a gente criou, o nome da música. Eu poderia colocar outro campo aqui só para... deixa eu ver se eu posso... Eu vou colocar que eu quero também os artistas. Mais dos artistas, o que eu quero? Eu quero o nome. Então eu quero não só o nome da música, como o nome do artista. Olha, já veio... eu quero também agora o ID. Eu quero o ID do artista. E também quero o ID da música. Pronto, me interessou. Até pra gente ver como é que ficou o ID também, o guide, né? Já veio aqui o guide, olha, o grid que foi criado automaticamente. E note que nos artistas também veio o guide do artista. Então nós vamos ver aqui como é que ficou o arquivo. Deve estar curioso para saber como é que ficou o arquivo criado. Olha, note que agora já tem um arquivo aqui, que é o music.json. Note que ficou assim um autêntico JSON com tudo indentado. Lembre-se que aqui no serviço nós fizemos questão de criar esses settings aqui, que com o camel case e com o formato indentado. Então, como você pode ver aqui, o arquivo criado, gravado, ele já tem o camel case. Você note que mesmo a propriedade da classe estando com o nome maiúsculo, com M maiúsculo, ele colocou com M minúsculo. E que ele está todo realmente indentado, ó, bonitinho de ler. Claro que em produção você não vai precisar deixar assim, que pode até consumir mais espaço, sei lá, de repente é melhor você realmente utilizar um JSON compactado na serialização quando você for devolver isso da API para um cliente. Então já deve estar bem extenso o vídeo, mas nós ainda vamos criar aqui um cliente que não seja esse aqui, para poder tanto consumir como gravar os dados, para dar um exemplo de um cliente. Infelizmente não vai haver tempo para a gente criar aqui em Ionic ou em Node uma maneira de consumir. Mas nós vamos utilizar o REST Client. O que é o REST Client? É uma extensão interessante que, se você colocar @installed, quer dizer, no meu caso aqui, no seu caso, se você não tiver instalado, você vai pesquisar mesmo sem esse @installed REST Client e você instala essa extensão que tem mais de 2 milhões de downloads. É incrível essa extensão, que ela permite que você faça requisições, inclusive você crie arquivos de teste. O que ocorre é que nós vamos criar, você vai entender como utilizar ela. Vamos criar um novo arquivo, por exemplo, vamos chamar de teste.http. Ele reconhece as extensões, se eu não me engano, HTTP e REST.REST. Então pronto. Aqui, acredite, você vai digitar o seu post para que o REST Client, por padrão, ele utiliza post, né? Então você vai digitar o seu post para que você faça uma requisição. Isso não serve só para o GraphQL. Isso não serve só para GraphQL, não. Ele vai servir também para qualquer teste que você queira fazer em Web API. Tudo é muito bom esse componente. Aconselho a instalar. Então nós vamos dar aqui um post. Ele já vai completando para você, ó, e já formou o botão Send Request. Vamos apenas pegar aqui qual foi aqui a porta. Vamos copiar para facilitar. Pronto. A porta que nós determinamos lá. Então nós vamos dar um Send Request para cá. E nós vamos utilizar HTTP /1.1. Pronto. O content type vai ser application.json. Pronto. Desse push que a gente vai fazer. Por ser GraphQL, né, eu costumo colocar esse cabeçalho também, que é o XRequestType, como GraphQL. Desse jeito aí, eu costumo preencher assim. Bom, e agora nós vamos fazer o request, que nada mais é isso que você vai enviar para o servidor. Ou seja, é brutamente esse texto aqui. Claro que aqui não vai ter o complete, porque nós estamos fazendo brutamente isso aqui, né? Vamos ter aqui um collection. Eu estou fazendo um query no Music Collection, por isso eu estou digitando Music Collection. Que campos eu quero? Eu vou querer, primeiro, do Music Collection a gente criou o Musics, né? Então eu vou querer Musics, mas dentro de Music, que campo eu quero? Eu vou dizer que eu quero o campo Music. Você note que nós criamos a propriedade Music. Vou dizer que eu quero o comment e também os artistas. Artistas. Só que dos artistas eu quero o name e o ID. Eu quero isso aqui. Pronto, isso aqui é um query. Isso aqui é um request que eu posso fazer utilizando o REST Client. Vou salvar aqui. E eu vou dar, olha, o botãozinho Send Request. Veja só que interessante.
Eu dei um send request e veja só o que ele me retornou. Ele me retornou 200 ok. Eu estou utilizando aqui o REST Client agora, né? Eu estou simulando aqui como se fosse um cliente, como se você estivesse fazendo uso da nossa API. O que você tem que enviar é exatamente isso aqui. E você recebe um JSON também, veja só o JSON. É exatamente nesse formato que você recebe. Você viu que os campos que a gente pediu, ele trouxe. Se eu quisesse colocar aqui, que eu só quisesse mesmo o nome da música, veja só como economiza bastante de servidor, né? Então, eu coloquei só o nome da música aí. Então, aqui, eu vou fechar aqui. Vou dar um send request novamente. Ó. Aqui ele deu um erro, acho que eu errei alguma coisa. Nome da música. Eu esqueci de fechar aqui, né? Eu esqueci de fechar aqui, pronto. Realmente estava errado a sintaxe. Vou fechar de novo, vamos executar. Olha, ele trouxe aqui só o nome da música. Veio com esse caractere, não sei porque é um caractere UTF, a gente pode ver isso depois aí. Só que a gente ainda vai criar, a chuva aqui tá forte, viu? A gente vai criar um novo request aqui, que agora a gente vai gravar uma nova música. Para você dividir um request do outro aqui num REST Client, você coloca 3 jogo da velha, que ele já sabe ele já sabe dividir os requests. Nós vamos dar aqui um push novo, vamos mais rápido aqui. Vamos até copiar daqui. Até mais copiar também esses 3 aqui, para ir bem mais rápido. Que é a mesma coisa, né? E o que vai mudar é só o conteúdo, que agora nós vamos fazer um mutation. Pronto. Agora, esse mutation nós pretendemos adicionar uma música. Então, no mutation, você lembra que o método que nós criamos foi o add music to collection. Aqui não tem ajuda, claro, porque isso aqui é um componente que não é especialista em GraphQL. Ele está simulando qualquer cliente aqui. Aqui nós vamos ter um parâmetro chamado music. Pronto, e aqui é onde nós vamos definir o que nós queremos adicionar. Do parâmetro music, nós queremos adicionar, por exemplo, a propriedade music, que nós chamamos de music mesmo. Ficou até um pouco confuso, né? Que, para diferenciar, nós vamos colocar aqui música 2, pronto. E nós vamos dizer um comentário, vamos colocar um comment também. Também gostei. Também gostei. É bom colocar um artista, né? Então vamos colocar artistas. Que, na verdade, esse artista é um array, então nós temos que colocar direitinho aqui. E esse artista, nós vamos colocar um nome, por exemplo, Roberto Carlos. Errei aqui. Carlos, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Costumo errar muito. Pronto, vamos mandar esse request, vamos salvar aqui. Note que o REST Client é interessante que você vai criando, você pode até criar uma pasta para ir guardando seus requests que serve como teste, né, para você. Muitos dizem que é até melhor do que um Insomnia ou então um Postman, porque no Postman você não vai poder versionar, isso aqui você versiona. Então nós vamos enviar aqui esse request para ver o que vai retornar. Tá dando um erro dizendo que eu errei alguma coisa, vamos ver se eu errei realmente. Vamos até copiar aqui para a gente fazer uma comparação. Eu acho que eu estou errando aqui a sintaxe. Fechar aqui. Mutation certo. Add music to collection, tudo certo aqui. Certo, nome da música. Comentário tudo certo. Artista certo. Aqui eu estou fechei ali no artista. Faltou eu fechar o parênteses aqui, né? Faltou eu fechar o parênteses do método, porque aqui eu estou abrindo o parênteses para o método. Então, realmente é um pouco complexo essa sintaxe do GraphQL, mas ela tem mais... Essa complexidade é paga com as vantagens que ela vai oferecer a você. E agora você viu, ó, retornou ok. Significa que nós cadastramos a música 2. E agora nós vamos fechar novamente aqui. Vamos realmente por aqui pelo REST Client, nós vamos fazer uma consulta aqui. E agora você viu que nós temos 2 músicas. Isso porque eu só quis receber música aqui. E eu acho que por hoje é só. Eu acho que deu para você ter uma noção muito boa aí do GraphQL se utilizando em uma aplicação ASP.NET Core. Eu agradeço aí pela atenção. Gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal para que eu seja incentivado a criar vídeos melhores que esse. Até a próxima.